Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma conversa em direto aqui no Facebook da Event Point. Hoje, excepcionalmente, por causa do feriado de ontem e da ponte, decidimos passar a nossa conversa de terça para quarta-feira e é por isso que estamos aqui hoje com o Tiago Barquinha, da Mojo Brands. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia. Como sempre, bom dia. E como sempre, com o apoio técnico da Acerbiz. Vamos ter outros convidados, como habitualmente, ao longo da nossa conversa, mas para já eu gostava de perguntar ao Tiago como é que tem vivido estes meses de carrossel. Isto são altos e baixos, são emoções muito fortes neste 2020. Como é que estão a viver estas experiências todas tão radicais? Sem dúvida. Tem sido um ano difícil. Nós começamos muito bem o ano e depois sofremos com o primeiro impacto da primeira vaga da pandemia. Depois recuperamos. Estamos neste momento de volta à normalidade e estamos a acreditar que as coisas vão correr bem e que vamos conseguir manter alguma normalidade dentro do possível. Claro que as coisas estão bastante mais lentas, mais demoradas, as decisões tardam em aparecer, todos nós estamos mais inseguros, todos nós estamos mais ansiosos e por isso são momentos novos. Eu acho que, sem dúvida alguma, vamos entrar numa nova era e vamos ter que nos adaptar a este novo formato, tanto para os eventos como para a criatividade, como para as agências e para os clientes. Uhum. Foi um processo muito doloroso para vocês, de facto, todos nós tivemos que nos adaptar de uma forma ou de outra, pelo menos a grande maioria de nós. Foi um processo muito doloroso. Para nós foi, porque, como tu sabes, Rui, nós temos grande parte do nosso negócio assente nos eventos. Diria-te que quase 60% do nosso negócio está indexado a eventos, ou ativações ou experiências de marca, e por isso nós tivemos alguns projetos que foram adiados, tivemos alguns projetos que foram cancelados e tivemos alguns projetos que tivemos que reestruturar e repensar e refazer e por isso tivemos que nos adaptar muito rapidamente. Sim, foi relativamente difícil. Neste momento estamos à procura de novas soluções, de introduzir novos formatos e de procurar também clientes noutras indústrias nas quais nós não estávamos tão assíduos. Nós tínhamos muito do nosso negócio enfocado na área de retail, muito ligada à parte de moda. É uma indústria que está a sofrer imenso. E tínhamos também muito negócio na área do turismo. E por isso a área do turismo também todos nós sabemos que está a ser fustigada por esta crise. E por isso são dois grandes clientes, duas grandes áreas, duas grandes indústrias que trabalhavam connosco que de repente deixaram de ter projetos e de ter capacidade de investir porque tiveram que fazer face a outros desafios que têm pela frente e por isso foi muito complicado para nós, sim, sem dúvida. Certo. E encontraram no digital as respostas que procuravam ou foram à procura de outros formatos diferentes? Nós encontramos algumas respostas no digital e encontramos algumas respostas noutros formatos e noutros tipos de clientes. Nós, por exemplo, e acho que vamos, hoje com os nossos convidados, vamos trazer aqui falar se calhar um bocadinho da experiência que nós tivemos em conjunto, mas nós com a Pinhais, por exemplo, tínhamos muitos eventos para comemorar durante os 100 anos e tivemos que nos adaptar e muitas das respostas que encontramos foi recorrendo ao digital e recorrendo a criar estratégias e experiências que também fizessem alguma conexão com as pessoas no físico e no digital. Por exemplo, nós, uma das ações que fizemos com a Conserveira após os seus 100 anos foi enviamos um pack a todos os stakeholders, principalmente aos stakeholders internacionais,
para que eles pudessem juntar em determinado momento num evento digital, mas tivessem uma experiência local. Por isso, já aqui criamos uma experiência um bocado híbrida e tentamos, dessa forma, também criar uma experiência junto das pessoas, ao mesmo tempo e com o digital. Por isso, é isso, estamos sempre à procura de novos formatos e novas formas de criar essa relação com os consumidores. Uhum. A propósito de novos formatos, eu recordo-me que também foi possível recuperar alguns antigos, como os drive-thru ou os drive-in, enfim, esse formato que tinha desaparecido de alguma forma, não é? Uhum. Se pensarmos nos cinemas, que era uma forma Certo. corrente de consumo, e que com esta crise foram de alguma forma recuperados, não é? Ou foi recuperado esse formato. Isso também vos aconteceu? Ou seja, retirarem do baú soluções que tinham talvez caído em desuso e que foi de alguma forma possível recuperar? Tem piada falar nesse assunto. Nós até tivemos um projeto que apresentamos a alguns parceiros, nomeadamente às câmaras municipais, e andamos a tentar ver se conseguíamos fazer um formato de drive-in, mas não, na altura não me pegou e falava-se muito que ia haver muitos drive-ins e que ia haver um grande investimento em drive-ins e que iam haver imensos eventos. Houveram alguns que nós tivemos conhecimento, mas eu acho que foram muito menos do que as propostas e do que a vontade das agências que fazem eventos tiveram. Por isso, sim, recuperamos esses formatos, tentamos fazer com que eles fossem outra solução para este momento de crise, mas eu acho que no final acabaram por não ter grande adesão, porque eu acho que ainda estávamos num momento muito complicado, as pessoas estavam ainda muito ansiosas e muito receosas do que é que poderia, também esses formatos também podiam constituir algum perigo, teriam que ser sempre com todas as medidas de segurança, ainda estávamos muito no início, e eu acho que esses formatos acabaram-se por verificar menos do que o que nós estávamos à espera que iam acontecer. Nesse sentido, sim. Certo. E o que é que foi preciso mudar mais radicalmente, mais profundamente, com esta passagem de um evento on-site para um evento online, por exemplo? Quando tiveram que recorrer a esse tipo de soluções, onde é que foi mais necessário trabalhar? Onde é que foi necessário mais investir para, de facto, adaptar as coisas? Eu acho que é assim, os eventos online requerem dinâmicas um bocado diferentes. Hoje em dia, quando perguntam e quando falamos sobre eventos online, eu comparo mais a dinâmica do evento online à dinâmica de fazer um programa de televisão. E nesse sentido, fazer um programa de televisão tem dinâmicas diferentes de fazer um evento on-site. Também tem muitas coisas em comum, não é? Temos que na mesma construir um bom guião, temos que na mesma pensar nos momentos mais altos, mais baixos, como é que vamos estar sempre e constantemente a captar a atenção dos consumidores. E nesse sentido, os eventos online, pronto, têm os seus desafios, depois também tem um desafio tecnológico, não é? Temos que garantir que todas as pessoas acedem de uma forma com qualidade, que não têm problemas técnicos, também tem os seus desafios técnicos, por isso, no fundo, em termos de pensamento e de gerir um evento, ambos têm desafios muito complexos e ambos têm desafios próprios e específicos de cada uma das áreas. Mas eu acho que os eventos online são também para agências que têm experiência em fazer coisas com um grau de complexidade muito grande,
são desafios sempre interessantes e aos quais nós estamos sempre prontos a abraçar e a fazer esse tipo de eventos. Uhum. Bom, essa componente tecnológica é evidente, não é? Essa presença tecnológica. Foi difícil responder a esses desafios, encontrar parceiros, fornecedores que dessem esse apoio, que dessem essas soluções? Não, eu acho que não, eu acho que rapidamente a nossa indústria, o nosso setor se adaptou e rapidamente apareceram muitas soluções no mercado que nos garantem uma grande qualidade e uma grande capacidade de resposta. Por exemplo, eu posso-vos contar que nós internamente estamos a desenvolver uma solução, nós juntamente com os nossos parceiros em Espanha, nossos parceiros em Espanha estão muito focados na área de broadcasting e na área de vídeo e por isso tivemos uma capacidade super rápida de nos adaptarmos. Posso-te contar que recentemente fizemos o lançamento de todos os produtos da Amazon.es. Quase de uma semana para a outra montamos um estúdio. Nós temos em Espanha temos um estúdio, estamos agora a pensar em investir num estúdio também em Portugal. Mas, como estava a dizer, nós investimos muito rapidamente em fazer um estúdio de televisão, construímos um set muito rápido, conseguimos fazer um programa de apresentação de toda a linha de novos produtos para a época de Natal e conseguimos fazer uma transmissão com quase 3 horas para todo o mundo, para toda a Espanha, para todos os jornalistas, para todas as pessoas envolvidas com a Amazon. Foi um autêntico sucesso. Foi tão sucesso que a própria Amazon já nos disse que foi a melhor apresentação de sempre que eles tiveram em online, que tiveram uma audiência espetacular e que são eventos que eles vão querer manter no futuro e vão querer desenvolver continuamente a partir de agora. Uhum. Eu, por acaso, tinha aqui nos meus apontamentos falarmos um pouco mais à frente sobre essa vossa presença em Espanha, mas podemos ir já aí. De facto, vocês estão presentes em Portugal e em Espanha também, portanto, têm operações nos dois países. Que grandes diferenças é que notam entre um mercado e outro? A Espanha tem ido mais à frente, não é? Tem vivido mais cedo do que nós as várias fases desta epidemia. Como é que tem aprendido com essa experiência primeira do lado espanhol e como é que os dois mercados se têm comportado? Eu acho que os espanhóis são muito positivos e são muito construtivos. Eles rapidamente gostam de sair da crise e querem procurar soluções. Eu acho que nós também temos essa vontade, e eu acho que todos nós temos essa vontade, mas eu acho que eles, se calhar por estarem um bocadinho mais à frente de nós, ou porque lhes está um bocadinho mais não sei, se calhar pelas características mais inerentes deles, eles têm essa capacidade, por isso eles nota-se já um grande investimento. Eles rapidamente mudaram para os eventos digitais e eles têm muitas empresas que são internacionais e têm muitas empresas que exportam e por isso, e têm um país muito maior que o nosso e por isso precisam de chegar a muita gente muito rapidamente e por isso a solução de eventos online foi uma solução praticamente necessária, porque de outra forma eles não conseguiam fazer chegar essa informação e por isso já não falo só de apresentar produtos, como motivar equipas, como alinhar estruturas comerciais, por isso há muitos eventos que têm que continuar a acontecer porque as empresas precisam de continuar a funcionar e por isso eles têm essa necessidade mais premente que a nossa. E por isso, pronto, eles foram muito rápidos a adaptarem-se e estão já
com uma grande dinâmica nos eventos online. Eu acho que nós também já estamos e já estamos a responder nesse sentido e já se está a ver cada vez mais eventos online e ainda bem, porque também as nossas marcas também precisam de chegar aos seus públicos, de continuar os seus negócios e de fazer com que se crie e se mantenha este dinamismo dentro das empresas. Uhum. Nós já há pouco falamos um bocadinho, desvendamos um pouco um dos motes da nossa conversa, que é um evento que vocês fizeram para Pinhais, que é uma indústria conserveira centenária, não é? E eu gostava de chamar para a nossa conversa também o Elgar Rosa, que é o responsável da Pure. Bom dia, Elgar. Olá, bom dia. Bom dia, Bom dia. Barquinha. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. O Elgar que está a falar connosco a partir do Alentejo, como acho que é fácil de ver pela imagem e que nos desperta. É verdade. Resolvi compensar. Boa. Resolvi compensar este adereço que tenho na testa com um ambiente mais simpático. E eu gostava de começar pelo seguinte, Elgar. Do ponto de vista de comunicação, e pensando neste projeto da Pinhais, houve alguma coisa diferente no modo como tiveram que lidar com este projeto? As coisas mudaram no modo como comunicamos hoje em dia por causa desta crise que estamos a viver? Ou a essência mantém-se? Como é que é possível encarar este desafio? Bom, antes de mais nada, e objetivamente, sim, houve diferenças na forma como nós comunicámos este projeto. Este projeto estava alicerçado no centenário da Conserveira Pinhais, e efetivamente um centenário que se preza em condições normais merece um evento com as mais altas figuras do Estado. Enfim, tínhamos obviamente a ambição de ter um evento que tivesse convidados institucionais com grande força, e isso só por si é motivo de comunicação e obriga, digamos assim, a uma estratégia de comunicação que esteja focada no evento. Não existindo evento, ou pelo menos cedo percebendo que o evento poderia não acontecer, ou pelo menos tendo aqui como um dos potenciais cenários que acabou por acontecer, referimos ao evento institucional, a estratégia de comunicação efetivamente teve que ser diferente, ou seja, teve que existir um build-up ao longo do ano de comunicação da própria empresa, ou seja, nós não podemos, e esta é a grande diferença, não podemos ficar reféns, digamos, do momento que estava definido como sendo o momento mais alto de comunicação, que seria o evento, e portanto teve que ser alimentado ao longo do ano. Eu diria que neste caso foi particularmente fácil e muito gratificante. Não sei se teríamos tido mais notícias do que tivemos, por exemplo, porque de facto a Pinhais tem uma história muito rica. Estamos a falar de uma empresa que faz 100 anos em 2020, uma empresa que mantém os mesmos métodos de produção há 100 anos, que tem a mesma gama de produtos há 100 anos, que tem a mesma relação com a indústria pesqueira e com os fornecedores locais. Portanto, a história é de facto muito rica e, portanto, para nós não foi particularmente complicado fazer esta alteração. Obviamente, se me perguntares, falta aquele momento institucional que poderia ter existido, mas honestamente, se, e isto é apenas no campo dos ses, tivesse existido evento, não sei se teríamos tido mais notícias do que as que tivemos. E depois falamos também nesta questão de uma empresa que é portuguesa, e isso nesta altura também tem essa força, não é? Acho que há uma espécie de carinho que se sente, não é? Em relação à indústria portuguesa, e nesse caso acaba por ter também extensão a nível mediático, porque os jornalistas sabem que é disso que as pessoas também querem ouvir falar, histórias de sucesso, de resiliência, e portanto neste caso acabou por ter um efeito muito positivo. Uhum. Uma coisa que eu acho curiosa neste caso é justamente esse contraponto entre uma empresa centenária, absolutamente tradicional,
como dizíamos aqui, que mantém os mesmos métodos praticamente há 100 anos, evidentemente com algumas inovações pelo meio, mas que na sua essência se mantém a mesma, não é? Por contraponto a esta época tão digital, isso cria aqui algum desafio acrescido, ou pelo contrário, é uma forma interessante de passar isso que o Algarve falava há pouco, da questão da resiliência, quer dizer, em 100 anos já se passaram por muitas crises, imagino eu, não é? Portanto, isso é uma história fácil para pegar, quer do ponto de vista do Tiago, quer do ponto de vista do Elgar. Tiago, queres começar? Sim. Começa o Tiago. Eu acho que sim. Todas as marcas têm que se renovar. É como tu dizias, a Pinhais já passou por tantas coisas que o desafio tecnológico e o desafio digital é só mais um desafio na vida da marca. Por isso, é uma coisa com a qual convive bem a marca. A marca tem presença online, a marca tem uma loja online, por isso a marca está nas redes sociais, a marca já está no digital há muito tempo. São novos desafios que também se põem. Havia que chegar aos stakeholders na mesma, havia que os entusiasmar, havia que os atrair, havia que lhes agradecer todo o esforço que têm feito ao longo destes anos por manter a marca, e por isso, não havendo outros recursos e sendo o digital um recurso que poderíamos explorar, claramente fomos explorá-lo. Eu estou inteiramente de acordo. Eu diria apenas uma coisa. O lado tradicional da Pinhais está na sua essência, que é o produto. Temos aqui tudo aquilo que é a sua presença digital acaba por ser uma extensão do produto na forma como se relaciona com os seus stakeholders, sejam stakeholders institucionais ou consumidores. É muito interessante que antes mesmo desta circunstância, a Pinhais já estava a preparar a sua loja online e, portanto, acaba por se antecipar um bocadinho também aqui a esta dinâmica. Uma empresa que, no fundo, tem derivado uma grande parte da sua produção para exportação, mas é isso mesmo, é essencialmente essa capacidade de manter o lado tradicional na essência, que é o produto, e depois o resto é uma extensão decorrente dos nossos dias, não é? Hoje em dia temos que estar no digital, que é onde o consumidor também está, não é? De facto, o digital vai trazer aqui um fenómeno de alguma sobreexposição, de alguma fadiga até em relação a tanta informação a que estamos expostos, que consumimos. Até que ponto isso levanta desafios? Como é que é possível fazer-nos sobressair de algum modo no meio de tanta informação? Imagino que esse seja um desafio grande. Esse é o desafio, mas na realidade esse desafio sempre existiu, porque nós falamos aqui, e isto remete-nos quase para uma outra conversa que tivemos há uns meses naquele webinar da Nest, remete-nos para coisas que são muito essenciais, que é o facto que a nossa capacidade de termos histórias que sejam genuínas e relevantes para quem nos dirigimos. Neste caso, a maior parte dos casos para os consumidores. Há uns anos, quando apareceram as redes sociais, houve uma migração quase louca para as redes sociais e não havia diferenciação. E de facto, percebeu-se ao fim de algum tempo, até mesmo depois com a evolução dos algoritmos, que não bastava estar no digital. Portanto, é preciso estar com relevância e com coisas que as pessoas queiram ouvir e com histórias que as pessoas valorizem. E, portanto, eu acho que essa é, neste caso, amplificado, esse é o grande desafio, é a nossa capacidade de contar histórias, mas histórias
que não sejam semelhantes às da nossa concorrência, que não sejam semelhantes, que não sejam parte da nossa essência, só porque queremos estar e porque queremos comunicar. Há um outro aspecto que me parece francamente relevante e, sobretudo, relativamente à área dos eventos, que é a nossa capacidade também de amplificar as histórias. Muitas vezes os eventos, e lá está, esta também é uma questão que não emerge só com a pandemia, mas que já existia, que é os eventos comunicarem muitas vezes apenas para as pessoas que estão presentes nos eventos, não é? E neste caso concreto, a situação mantém-se. As empresas que conseguem amplificar a sua mensagem, neste caso através da assessoria de imprensa, das relações públicas, que é a parte pela qual melhor posso responder, acabam por ter também oportunidades ainda maiores de chegar a novos targets e a outros públicos que não são os públicos destinatários daquele evento. Eu juntava só que o grande desafio tem a ver com a criatividade, não é? Cada vez temos que injetar mais criatividade para conseguir fazer com que as pessoas também se sintam mais atraídas pelas mensagens que passamos. E nesse aspecto estou completamente de acordo com o Algar, que temos que ser genuínos e temos que comunicar dentro do propósito e da essência da nossa marca, mas mesmo dentro desse propósito, dessa essência, temos que buscar cada vez formas mais criativas de chegar aos nossos consumidores. Não são os meios que vão fazer o trabalho por nós. Nós temos é que aproveitarmos desses meios e com esses meios contar essas tais histórias de uma forma original, criativa, diferenciadora, que faça com que as audiências se apaixonem pela nossa marca e nos comecem a seguir cada vez mais. E falando um bocadinho desta questão da amplificação, e já que o Elgar falou da parte das relações públicas, nós também temos muita experiência no que é no que chamam hoje em dia o influencer marketing. Grande parte da nossa experiência na área dos eventos tem a ver com a experiência que criamos ao longo destes anos com a Parfois, que foi mais uma estratégia de amplificação da mensagem através de eventos. O que é que nós fazíamos? Fazíamos eventos que eram experiências para influencers, ou seja, para um grupo muito restrito de pessoas, e depois, através das suas redes sociais, nós conseguíamos fazer com que a mensagem fosse amplamente amplificada e que chegasse aos 4 cantos do mundo, quase, porque nós fazíamos eventos internacionais com influências internacionais e por isso nós tínhamos quase influências de grande parte dos países onde a Parfois tinha lojas, e dessa forma nós conseguimos chegar a um público muito abrangente e conseguimos aproveitar-nos do facto de termos novos canais de comunicação e alimentar esses canais de comunicação com um novo conteúdo que as pessoas estavam desejosas de o ver e de o seguir, e por isso conseguimos alimentar dar um manancial de comunicação à marca fantástico, e conseguimos ajudar com que a marca vingasse nos vários países onde estava a operar. Isso levanta-me aqui uma outra questão para os dois, que eu acho que pode ser interessante, que é justamente essa... que são os tempos que vivemos hoje, não é? Onde de facto tudo é criticável, onde é muito fácil, de facto, denegrir tudo e mais alguma coisa, onde as pessoas parece que estão muito com os nervos à flor da pele, e quando se usam esses tais influenciadores, no fundo estamos a transferir para terceiros a responsabilidade de comunicar a nossa marca, promover a nossa marca, e isso, imagino eu, também aumenta os riscos. Como é que é gerir estes tempos tão exacerbados, não é? Onde, de facto, às vezes as coisas que tinham a melhor das intenções à partida, enfim, são esmagadas e destruídas em segundos. Como é que encaram esse problema? Estás a falar de fraldas, não? Por exemplo, exatamente. Era muito fácil, não é? Quer dizer, podemos rapidamente... Sim, não, mas existem outros. Não sei, queres começar, Bertinho?
Pode ser. Eu acho que nós já experienciamos esses problemas, já os sentimos na pele, já vimos grandes marcas a ter esses problemas. Relembrar só a campanha do Kid Patrick e todo o buzz que se gerou à volta. Ao princípio foi buzz muito negativo, havia pessoas a queimarem sapatilhas, a fazerem vídeos, a pôr nas redes sociais, pensavam-se que a Nike ia sofrer. Passado 3 meses, a Nike subiu 35% nas vendas. Ou seja, houve um primeiro ataque dos haters, voltaram os lovers, começaram a dizer que não, que realmente a marca estava no caminho certo e que esse era o caminho que eles imaginavam que uma marca de desporto tinha que seguir, e as vendas subiram. Em casos mais práticos, nós já tivemos alguns eventos que não correram assim tão bem e que não tiveram os resultados que nós estávamos à espera, e até já tivemos uma vez uma influencer que, a meio de um evento, resolveu-se chatear um bocadinho com uma parte da dinâmica. É assim, nós temos que assumir os riscos e temos que entender que isto são novos caminhos aos quais estamos a explorar. Eu acho que temos que estar em sintonia com os nossos clientes e com as nossas marcas, ter consciência dos riscos que estamos a assumir e partilhar esses riscos e fazer tudo para que isso não aconteça. E à medida que vão acontecendo, vamos tentando corrigir e vamos tentando encontrar, vamos tentando mitigar esses problemas. Eu acho que no fim, o resultado final é sempre muito mais positivo do que negativo, e embora hajam esses haters todos, eu acho que vai haver sempre mais lovers e a marca vai sair sempre mais beneficiada. Isso é o que eu acredito. Olha, no nosso caso, na área das relações públicas, é engraçado porque isto aqui, historicamente, já mataram, as relações públicas já tiveram para morrer várias vezes. Quando apareceu a internet, depois o press release já estava moribundo, depois, entretanto, mais tarde, quando apareceram as redes sociais e enfim, muitas marcas e até algumas agências quiseram migrar, enfim, tudo aquilo que é tudo aquilo que era o seu budget de relações públicas para o digital, e entretanto apareceu o algoritmo, entretanto apareceram os influenciadores, enfim, já quiseram matar várias vezes as relações públicas. Acontece é que há uma coisa que faz sempre lembrar a importância das relações públicas, que são as crises. E feliz e infelizmente as crises são excelentes aliados das relações públicas, porque é nesses momentos que as marcas, particularmente, e os decisores, pensam na relevância que têm defenderem a sua imagem perante uma ameaça ou uma situação existente ou um rumor. No caso da relação com os influenciadores, aqueles que são geridos por nós, em primeiro lugar, existe um trabalho prévio de conhecer o seu historial. Isso não nos dá todas as garantias, não é? Porque nós não sabemos, e aconteceu, lembro-me de há uns anos ter acontecido uma situação de um influenciador que estava ligado a uma marca, não era nossa, mas que teve uma espécie de um escândalo sexual, e a marca estava no seu perfil das redes sociais, e portanto isso é tudo muito, muito delicado. No nosso caso, defendemos em primeiro lugar com um contrato e obviamente com uma monitorização, e nesses casos, ou em casos em que as coisas sejam ameaçadas, existe, digamos, como mecanismos para poder defender a marca, seja com a remoção de tudo que sejam conteúdos com relação com a marca, mas existem outros casos, como aqueles que estivemos a falar, que não são nada, quer dizer, que são apenas movimentos que se iniciam e que ganham dimensão, muitas vezes sem qualquer explicação, porque a marca até teve uma intenção positiva, mas aquilo foi mal interpretado, ou houve alguém que teve essa criou, digamos que essa interpretação, e portanto aquilo amplificou, e nesses casos, obviamente, são os momentos em que as relações públicas entram, porque depois isso também ganha mais dimensão quando tem notícia, e quando é notícia.
E, portanto, nesses casos, mais uma vez, são os momentos em que nós entramos para também fazer a defesa da marca e também explicar tudo aquilo que é importante para que não fiquem manchas no currículo das marcas. Portanto, eu diria que é um bocado isso. No caso dos influenciadores, a preparação prévia com contratos e com essa monitorização, e depois a dimensão de relações públicas, fazendo aqui uma gestão da crise em termos de comunicação. Okay, outra marca que beneficia com a crise é a conserveira, que as pessoas assambarcam e por isso conservas não se estragam e elas ficam melhores com o tempo, por isso são dois convidados que beneficiam das crises, graças a Deus. Certo. Bom, eu agradeço aqui a presença do Elgar. Obrigado a vocês. Obrigado. Até breve. Um abraço. Até breve. Continuação. E vamos continuar a conversar um bocadinho sobre este centenário da Pinhais. E eu vou chamar para a nossa conversa a Patrícia Neves de Sousa, que é responsável de marketing da Conserveira. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui connosco hoje. Já falamos um bocadinho sobre esse momento especial na vida da empresa, mas eu gostava de perceber como é que foi viver isso do vosso lado, como é que foi ter que lidar com esta pandemia, a consciência de que não iam poder fazer aquilo que possivelmente tinham imaginado. Como é que viveram estes tempos? Muito obrigada pelo convite, obrigada Tiago também. Sim, bom dia. Acho que o grande desafio, e lembro-me que falava com o Tiago, a Mojo foi a empresa que esteve a trabalhar connosco e aqui a assessorar-nos também na parte da comunicação. Eu dizia que no matter what nós íamos celebrar, porque 100 anos só se faz uma vez na vida. Agora, a verdade é que tivemos que fazer muitas cedências e eu acho que uma coisa para nós sempre foi muito clara desde que a pandemia começou e que é a proteção da nossa família, dos nossos colaboradores e garantir que celebramos, sim, mas dentro daquilo que são os estándares de proteção e de segurança, não só alimentar para todos os nossos consumidores, mas também, sobretudo, para a nossa equipa. E eu acho que o desafio foi arranjar formas criativas de mantendo o distanciamento e mantendo realmente a vida, não perdendo este momento importante para nós, foi arranjar formas criativas de dar a volta à situação e fazer deste dia um dia inesquecível à mesma, mas dentro daquilo que são as nossas normas. Uhum. Também já falamos um bocadinho sobre esse lastro de serem uma empresa centenária. Isso dá-vos algum conforto, em certa medida? Ou seja, saberem que para trás já estão 100 anos de história da empresa, isso dá-vos, apesar de tudo, alguma tranquilidade para enfrentar tempos tão conturbados? Mais tranquilidade nunca dá. Eu acho que o maior sentimento que podemos ter é o peso da responsabilidade de perpetuar por mais 100 anos e garantir que os nossos filhos e que os nossos netos possam comer conservas Pinhais. Acho que o maior sentimento que tenho e que toda a equipa de gestão tem é efetivamente a questão da responsabilidade. Agora, sim, olhamos para trás e vemos as crises que passámos, a Segunda Guerra Mundial, crises do petróleo, passámos por um mundo muito complexo, por várias crises económicas, mesmo a nível de produção, mas a verdade é que faz-nos mais fortes e mais resilientes. Eu acho que a palavra será essa, de que vamos conseguir ultrapassar esta fase com muito positivismo e encarar os momentos que os próximos 100 anos temos pela frente. Uhum. Pensando um bocadinho no briefing que passaram ao Tiago Barquinha, quais eram os vossos objetivos? O que é que pretendiam? O que é que para vocês era importante alcançar, apesar de tudo, não é? Sim, acho que o primeiro objetivo sempre foi o envolvimento da equipa. Nós temos uma equipa fantástica, que é a nossa família de 121 colaboradores, e para nós sempre foi claro, foi primeiro que tudo para eles ser um momento inesquecível e que celebre
o trabalho, todo o amor que têm pelo trabalho que fazem todos os dias. E, obviamente, o briefing incluía, além dos nossos colaboradores, todos os nossos stakeholders, que são desde os reformados todos que trabalharam connosco, os fornecedores que trabalham connosco há anos, os nossos clientes que estão espalhados pelos 4 cantos do mundo, toda a gente que as instituições que nos apoiam, obviamente, não podendo nunca esquecer das associações que estão dentro do setor, a própria Câmara Municipal de Matosinhos. Portanto, o nosso grande objetivo era envolver toda esta família numa grande celebração, e não esquecer esta data tão importante para a Pinhais, para todos. Esse era o grande briefing, tentando que cada um sentisse parte desta grande família junto. Uhum. Tiago, e como é que procuraram responder a estes desafios lançados? Assim, o que nós tínhamos planeado era criar primeiro um documento que celebrasse toda esta família e que pusesse em valor toda esta grande família. E por isso nós começamos por fazer um livro que retratasse as pessoas e os stakeholders que trabalham com a Pinhais. E por isso fomos à procura das histórias que havia dentro e fora da Pinhais, mas que no fundo retratassem um bocadinho esta relação especial que a Pinhais tem com todos os seus stakeholders. E tivemos histórias maravilhosas. Temos um livro lindíssimo, fizemos uma reportagem também bastante extensa sobre o que é a realidade hoje em dia da Pinhais, por isso temos fotografias também fantásticas, e isso foi um grande momento depois que utilizamos para partilhar com todos os stakeholders, por isso todos os stakeholders tiveram acesso a esse livro, e depois foi criar atividades dentro do possível e dentro do que a pandemia nos permitia, de criar essa relação e essa envolvência com os vários stakeholders. O caso que eu falei inicialmente, nós fizemos também uma receita com o chefe Pedro Limão. A receita é essa que foi gravada em vídeo e depois foi transmitida num quase live para todos os stakeholders e para todo o mundo. Eles receberam todos uma caixa com as sardinhas e com grande parte dos ingredientes que precisavam para fazer essa receita. O que nós fizemos foi um brás com sardinha picante, e por isso eles tiveram esse momento de ligação mais on-site com a marca. E depois fizemos várias atividades internas no dia do centenário, claro que aí muito limitados pela todas as restrições de segurança, mas cumprimos com todos os códigos, conseguimos animar as pessoas durante o dia, conseguimos fazer também momentos muito especiais, e acho que o sentimento foi geral, foi de grande, mais uma vez, um grande sentimento de ligação e de envolvência com a marca. Foi uma experiência muito positiva para todos. Uhum. Estes tempos particularmente difíceis são também um motor para mudanças, para arriscar fazer coisas novas, diferentes, ou pelo contrário, fazem-nos retrair um pouco e procurar aquilo que sentimos como mais seguro? Como é que encaram esta questão nas duas perspectivas? Patrícia, quer começar? Sim, é aqui um misto. Por um lado, ao nível da produção da Pinhais, eu diria que a nossa maior inovação é não inovar, é manter o método tradicional vivo. Essa é a nossa maior inovação, e garantir que essa tradição passa e que essa cultura, esse património histórico que a Pinhais tem possa ser perpetuado. Agora, claro que temos que inovar na forma como abordamos os consumidores, o procurar alternativas e formas de comunicação diferentes, tendo em conta o que estamos a viver hoje em dia, sendo sempre honestos com o nosso posicionamento, com os nossos valores, com aquilo que a Pinhais representa. Eu acho que esse é o grande desafio, procurar formas criativas de chegar ao consumidor, mas mantendo sempre fiéis aos nossos valores.
Acho que esse é o equilíbrio perfeito entre as duas coisas, entre a inovação e a manutenção do património, do legado histórico que é o que a Pinhais representa. Uhum. Tiago. Sérgio, no caso da Pinhais, eu sou completamente testemunho que esta tradição é mesmo muito importante manter, porque o método tradicional com que tem faz com que o produto tenha uma qualidade absolutamente espetacular. Posso-vos confessar o meu caso muito particular. Eu não gostava de sardinhas, não comia nem consumia sardinhas em latas, e a Patrícia desafiou-me para provar as latas da Pinhais, o produto, e realmente eu apaixonei-me, e hoje em dia sou um consumidor ávido de sardinhas. Claro que só consumo Pinhais, não admito outra marca em casa. Sou muito fiel à marca, mas no caso das agências e dos desafios que nos colocam, nós somos completamente a favor da mudança e de criar e procurar sempre novos modelos. Tem a ver com a nossa gênese criativa, e por isso para nós também é um bocadinho o que a Patrícia disse, complementando o que ela disse, que é, nós temos novos desafios, o consumidor está diferente, nós temos também novas plataformas com que comunicar, e por isso temos novas formas, por isso temos que aproveitar-nos delas, temos que tirar o máximo proveito delas, e temos que fazer isso da forma mais original, diferenciadora e criativa possível, para que as pessoas se fiquem envolvidas com a marca e envolvidas com os produtos. Bom, uma questão sempre pertinente quando temos um cliente nestas nossas conversas é a questão dos orçamentos e dos valores. A minha pergunta primeira era a seguinte: fazer eventos nestas circunstâncias é mais caro ou é mais barato ou é muito variável? Há aqui alguma tendência? Sim, do nosso lado, é tal coisa, foi arranjar formas criativas de conseguir contornar a realidade. E, portanto, se por um lado tivemos que investir mais noutras áreas, houve outras áreas que tivemos, obviamente, que cortar, mas a motivação, eu acho que aí é que é importante, a motivação nunca foi a questão orçamental, porque estávamos preparados e tínhamos antecipado, já desde o ano passado, o investimento que iríamos fazer, e, portanto, eu acho que a questão está aqui na otimização e, sobretudo, na capacidade de sermos inventivos e de ter o apoio das agências criativas que trabalham connosco para procurar formas alternativas de o fazer. Claro que sim, no final da linha, imagino que nem todas as indústrias, à semelhança, por exemplo, da indústria conserveira, que conseguiu aumentar as suas vendas, que viu um boom de vendas a acontecer a nível internacional, obviamente isso tudo ajudou, mas também fomos muito cautelosos no não exponenciar os nossos investimentos, porque o mercado nacional retraiu-se bastante e, portanto, houve aqui um equilíbrio e uma tentativa de manter aquilo que era o orçamento estimado, mas foi mais uma questão criativa de nos adaptarmos do que uma questão orçamental. Uhum. Eu reforçando um bocadinho o que a Patrícia disse, e também acho que é importante reforçar que desde o princípio que a Patrícia, no nosso caso, foi muito transparente, muito clara, sempre nos definiu claramente qual era o objetivo, qual era o budget que nós tínhamos para trabalhar. Quando a pandemia surgiu, foi das primeiras pessoas e dos primeiros clientes a dizer: não se preocupem, nós vamos querer avançar na mesma com tudo, vamos querer manter o plano que temos. Claro que vamos nos ter que adaptar à realidade e às condicionantes que tivermos na altura, mas os planos são para manter, temos a mesma ambição, temos o mesmo projeto, queremos impactar exatamente as mesmas pessoas, e nesse aspecto é de agradecer esta postura que nós tivemos da Patrícia, que nos orgulhou muito e que nos deixou sempre também muito tranquilos para nós conseguirmos desenvolver o nosso trabalho, e nesse aspecto é muito importante que as marcas também entendam que este é o caminho, tem que ser por aqui. As marcas têm que começar a definir budget, têm que ser transparentes a comunicar o seu budget. Há muitas marcas que têm receio de dizer: eu ainda não sei bem o budget que tenho, ou gostava de gastar o menos possível, que é o normal,
mas acho que é mais honesto nós termos objetivos, expectativas e definir budgets. E para esses budgets nós vamos ao máximo tentar alcançar esses objetivos. Outra reflexão que tenho feito em relação a esta questão dos orçamentos é todas as marcas que nesta altura de crise têm investido e têm tido capacidade financeira para investir, são marcas que vão sair mais vencedoras e mais fortes desta crise. Sem dúvida alguma, são marcas que vão conquistar mais terreno, que vão comunicar como chegar a mais pessoas e por isso vão marcar uma posição e vão se destacar em relação à sua concorrência. Por isso é sempre de salutar que as marcas não pensem nem nas alturas de crise em economizar, mas sim em investir mais. Nós, posso-vos dizer, nós como marca e nós como agência estamos a investir mais nesta altura do que noutras alturas, porque achamos que o temos que fazer e, por exemplo, nós neste momento temos uma pessoa só dedicada à parte de new business porque temos necessidade de encontrar novas soluções, novos clientes, novas propostas, por isso estamos a investir. Uhum. Patrícia, pensando já no próximo ano, qual é a vossa expectativa em termos de budget para esta área de eventos? E quando é que imagina que haverá confiança para retomar os eventos presenciais? Ui, essa pergunta é aquela pergunta que eu gostei. Acho que era aquela pergunta que toda a gente adoraria saber responder, eu adoraria ter a resposta. O que eu lhe posso dizer é, e o Tiago sabe, e o Elgar também, que também estamos a trabalhar em parceria com o Apure, nós já fizemos o pitch, já lançámos o briefing, já estamos a analisar propostas para o próximo ano, portanto, a Pinhais pretende manter o investimento, até porque para o ano temos aqui outro marco importante para nós, que é a abertura do Museu Vivo da indústria conserveira na Pinhais, e portanto será um momento em que nós continuamos extremamente empreendedores, continuamos a investir e fora da nossa zona de conforto, portanto, estamos a investir na área do turismo e, portanto, numa altura em que sabemos que o turismo não está de todo e o Porto não está de todo num período áureo, como foi, por exemplo, 2019, mas vamos investir, acreditamos no futuro, queremos fazer parte de um futuro em que temos turistas, em que partilhamos a nossa cultura e, portanto, estamos neste momento a definir aquilo que são os orçamentos, estamos a fechar, a aprovar as principais ações, portanto, a mensagem clara que queremos passar e é uma marca que tem um valor e um património gigantesco e que vamos querer continuar a comunicar para todos os nossos stakeholders e investir inclusivamente fora daquilo que é o nosso normal âmbito da ação. Portanto, boas perspectivas para 2021. Nós pretendemos abrir o museu em julho do próximo ano e, portanto, eu espero que a resposta certa ou mágica à data seja realmente a retoma da confiança dos consumidores para que, quando abrimos as nossas portas do Museu da Pinhais, nos possam vir visitar com segurança, com tranquilidade e garantir que todos têm as melhores condições para usufruir de uma realidade única. Uhum. Portanto, se eu bem entendo, a vossa vontade é retomar logo possível, logo que haja essas condições, essa componente presencial dos eventos, é isso, não é? Uhum, sim, sem dúvida. Muito bem. Estamos todos ansiosos pela vacina, não é? E pela volta à normalidade. Acho que a indústria toda está e tem que ser esse o caminho. Exato. Bom, eu agradeço uma vez mais a presença da Patrícia aqui hoje na nossa conversa. Até breve e obrigado pela disponibilidade para estar aqui hoje. Obrigado, Patrícia, por teres aceito o desafio. Obrigada, um beijinho e obrigada aos dois. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Patrícia. Tiago, nós, como sempre, temos a possibilidade de ter aqui algumas questões que também das pessoas que nos estão aqui a acompanhar. E a Ruth Barandas pergunta se será que estamos preparados para os eventos virtuais ou podemos aprender com os nossos vizinhos espanhóis para evoluirmos nesta área? Como é que comparas a realidade de um e do outro lado da fronteira? Estamos ao mesmo nível? Estamos atrás, à frente? Eu acho que nós estamos ao mesmo nível. Em termos de qualidade técnica e capacidade, estamos completamente ao mesmo nível. Não temos problema nenhum nós cá em fazer o que já se faz lá fora. E já temos visto bastantes eventos
digitais, eventos virtuais. Eu sou um bocadinho mais a favor do evento digital do que do evento virtual. Ou pelo menos o evento virtual tem toda aquela componente mais tecnológica de 3D, de estúdios virtuais que injetam muita complexidade nos projetos e são necessários grandes investimentos para se fazer eventos online. Eu acho que nós conseguimos fazer coisas igualmente interessantes sem despender tantos recursos, porque todos nós sabemos que o 3D são tecnologias que exigem muitas horas, muito investimento, e por isso muitas vezes com um simples estúdio ou com um Chroma conseguimos fazer coisas fantásticas, e por isso há muitas outras formas de conseguirmos fazer eventos online, não só os virtuais, que são também relativamente económicas em conta e que os clientes podem investir e podem ter acesso aos seus eventos digitais. Uhum. Deixa-me ver se eu percebi, ou seja, tu achas que no fundo o que é que ficará desta experiência, destes meses de pandemia? Vamos ter eventos híbridos? No fundo é aqui a convivência entre o presencial e o online? Sim, eu acho que cada vez mais vamos caminhar para coisas mais híbridas, não é? E cada vez mais vamos nos ter que aproveitar da capacidade de amplificação dos nossos eventos que o digital nos deu. Nós já o estávamos a fazer no passado e se calhar não fazíamos, era uma versão tão live, fazíamos uma versão mais em diferido, criávamos experiências para criar conteúdos e esses conteúdos depois eram disseminados ao longo de um período de tempo. Hoje em dia, o que tem acontecido é que temos visto que as coisas têm focado um bocadinho mais no direto ou no, como algumas pessoas chamam, do falso direto, ou seja, no diferido, mas que depois são transmitidos quase como se fossem eventos em direto. Eu acho que esta realidade vem para ficar, ela não vai desaparecer. Ela vai conviver com os on-site, não é? E ela vai conviver, e havendo mais tecnologia, e havendo mais soluções, e havendo mais pessoas e empresas que têm estas soluções, elas estão para ficar e vão ser certeza partilhadas, e por isso nós vamos entrar aqui numa nova era, numa nova forma de trabalhar os eventos, e não podemos nunca só pensar em on-site, nem vamos de certeza só pensar em online. É isso, vamos pensá-lo em conjunto e vamos tentar ver como é que conseguimos conviver com estas realidades. Em alguns casos até vai ser bastante benéfico porque pode poupar bastante dinheiro a alguns clientes. Por exemplo, vamos dar um exemplo da indústria da moda. Uma empresa que tenha, por exemplo, esteja em vários países lá fora, em vez de trazer todos os seus agentes a Portugal para verem a coleção, eles podem fazer a apresentação para um público mais pequeno, se calhar até nacional, em Portugal, e depois estar a transmitir esse evento para o público mais internacional, poupando em despesas de deslocação, poupando em outras despesas que teriam no passado. Por isso, aqui também se apresentam novas soluções e que vão ser também muito interessantes para os clientes terem em consideração e poderem estimar qual seria depois a melhor combinação para eles e para a sua marca. Uhum. De uma maneira geral, é possível identificar uma tendência em termos de preço para os eventos? Ou seja, se tu tiveres essa coexistência do presencial com o online, a tendência será para que o custo de cada evento suba? Ou não vês essa tendência? Não acho que seja por aí. Eu acho que vai haver... É uma questão de combinação, não é? Se calhar vais afetar recursos, vais afetar alguns recursos ao on-site e vais afetar alguns recursos ao digital. Não tem propriamente que aumentar um layer
e que esse layer seja diretamente aumentado no valor final do evento. Eu acho que é uma questão de combinarmos e encontrarmos a fórmula correta para cada situação. Não tem por que aumentar. Uhum. Isto também pode, ou seja, o tempo que estamos a viver hoje pode desafiar as fronteiras daquilo que consideramos um evento, ou seja, eu recordo-me sempre de acesas discussões, por exemplo, quando há prémios nesta área, sobre se um determinado candidato é um evento ou não, deve ser considerado um evento ou é uma campanha, enfim. Tu achas que este período que vivemos hoje vem também desafiar aqui as fronteiras ou a definição do que é um evento? Eu acho que as fronteiras já estão muito ténues há muito tempo, não é? E há uma grande dificuldade de estabelecer e de fazer uma coisa que o marketing gosta muito, que é de pôr as coisas todas em caixinhas, não é? E definir tudo muito direitinho e cada coisa é uma coisa. Acho que cada vez é mais difícil e vai ser ainda mais difícil no futuro. Por exemplo, podemos falar de outro assunto que é a questão das ativações. Há pessoas que fazem ações de ponto de venda e chamam isso uma ativação de marca. Para mim, uma ativação de marca tem que ter um plano mais estratégico que defina uma forma de relacionamento da marca com os vários públicos on-site. Não é propriamente só porque vamos fazer uma ação de sampling que chamamos a isso uma ação de ativação. Mas hoje em dia no mercado tudo é ativação. E por isso, já aqui nós conseguimos perceber que as fronteiras são cada vez mais ténues e vão ser cada vez mais ténues no futuro. Hoje em dia vemos agências de publicidade a fazer eventos e a fazer desses eventos conteúdo, e desse conteúdo depois é que resulta uma campanha de publicidade. Vou-te dar o exemplo das Guns with History, que foi um dos grandes prémios em Cannes, criada por um criativo português em Nova Iorque, o que eles fizeram foi montar uma loja de venda de armas. As armas eram todas falsas para que o lobby do armamento e das pistolas não pudesse fechar a loja, e criaram um vídeo sobre as pessoas, a reação das pessoas a que cada arma tinha uma história. Essa história tinha a ver com que tinham sido mortas muitas pessoas ou tinha provocado determinado desastre em determinada altura, por isso cada arma tinha a sua história própria, e através dessa reação eles conseguiram criar um vídeo fantástico que fez com que as pessoas se emocionassem e percebessem o perigo que é ter armas. Agora, isto é uma campanha de publicidade, é um evento, e ele até começa como um evento, não é? Mas depois degenera numa campanha, porque o conteúdo é riquíssimo, o conceito é fantástico, e por isso as pessoas conseguiram perceber tudo a partir de um evento que foi uma loja pop-up no meio de Nova Iorque. Muito bem, obrigado, Tiago. A nossa hora terminou. Eu tinha prometido Muito obrigado que este tempo passa a correr. E, portanto, obrigado uma vez mais por teres aceitado o convite para estar aqui hoje connosco. Como sempre, tivemos o apoio técnico da Acerbiz. E voltamos daqui a 15 dias, enfim, um bocadinho menos porque voltamos à terça-feira, como sempre entre as 11 e as 12, aqui no Facebook da Event Point. Muito obrigado a todos e até breve. Um abraço. Obrigado, Rui, pelo convite. Até breve a todos. Obrigado.